Gente, como todos os domingos pela manhã nós temos os nossos estudos da Palavra de Deus, vocês sabem que eu gosto muito de fazer estudo dos livros da Bíblia, das cartas, dos evangelhos, para a gente poder seguir aquilo que foi escrito para instrução, orientação, nossa caminhada cristã. Hoje eu vou iniciar uma série de estudos, reflexões, uma conversa nossa na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir. O apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas do Novo Testamento, instruindo a igreja, orientando, falando a respeito da caminhada do povo com Deus, através da pessoa de Jesus. E uma das cartas é a carta aos Gálatas. Nós vamos caminhando nessa carta nos próximos domingos e falando a respeito do Evangelho de Jesus. Uma das coisas muito enfatizada pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Gálatas é a respeito do Evangelho, a respeito das boas novas de Cristo Jesus. A fé em Cristo para poder prosseguir na fé cristã. E a gente vai ir conversando a respeito daquilo que Paulo instruiu os Gálatas. Né? A região da Galácia que recebeu essa carta não foi uma igreja só, foi algumas igrejas de uma região. Né? A Galácia é uma região a qual o evangelho foi anunciado, foi pregado, e as pessoas se converteram, e Paulo então escreve essa carta para orientá-los, tá bom? Então a gente vai ler aqui os primeiros 5 versículos, que a gente vai conversar sobre eles hoje. Todos acharam? Gálatas, primeiro capítulo, a partir do verso 1 até o versículo de número 5. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aí. Nós temos, nesses primeiros 5 versículos, uma introdução formal do apóstolo Paulo em relação à sua carta. Ele está endereçando, então, a sua carta às igrejas da Galácia. Né? A Galácia foi uma região em que Paulo proclamou o evangelho na sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo fez algumas viagens falando a respeito de Jesus. Ele saiu pela região anunciando essas boas novas. E na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele visitou essa região da Galácia. Ele foi em Antioquia, ele foi em Icônio, ele foi em Listra, ele foi em Derbe. Algumas dessas cidades que fazem parte da Galácia que ele pregou o evangelho. Se você abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no capítulo 14, narra esse momento na história da vida do apóstolo Paulo, quando ele foi proclamar o evangelho nessa região. Então, não sei se você se lembra de Simão, o mágico, é dessa região da Galácia. Né? Paulo, ele foi proclamando o evangelho. Lógico que ele teve muitas dificuldades nesses lugares. Né? Ele foi expulso dessas cidades, então ele saía de uma para outra porque ele sofria perseguição, o pessoal ficava enciumado com aquilo que ele estava falando e muita gente querendo ouvi-lo. Então a liderança religiosa da época expulsava Paulo, os judeus, porque não queria que ele falasse na sinagoga a respeito de Jesus. Então Paulo, ele passou por aquela região e anunciou o evangelho. Algum tempo depois, aquela região precisava de uma instrução. Por que ela precisava de uma instrução? Porque eles estavam abandonando a ideia principal de que a fé em Cristo é totalmente suficiente para a comunhão com Deus e uma vida com Deus. Eles estavam sendo persuadidos pelos judeus de que para viver uma vida com Deus era necessário outras coisas. Era preciso guardar a lei mosaica, era preciso fazer os rituais obrigatórios pelos judeus, como a circuncisão, os rituais de purificação, que era necessário guardar as festas que eram guardadas pelos judeus. Então essas coisas estavam sendo associadas a um comportamento obrigatório para ser salvo. E Paulo vai escrever essa carta para dizer assim: olha, não é isso que
o Evangelho de Jesus diz: Jesus é suficiente, Jesus é tudo que nós precisamos. Então essa carta, ela nasce nesta ideia de que às vezes as pessoas que ouviram o Evangelho de Jesus começam a se afastar do próprio Evangelho de Jesus, porque elas acham que precisa fazer algo mais. É a ideia do mérito, né? A gente achar que a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação com Deus depende dos requisitos que nós cumprimos, e na verdade a salvação é totalmente favor imerecido, é a graça de Deus que nos alcançou. Se não fosse a graça de Deus alcançar a minha vida e a sua, ai de nós, né? Mas não é tão bonzinho assim não, né? Quer dizer, alguns acho que não também. A gente sabe o quanto que nós somos dependentes da graça de Deus, né, da misericórdia de Deus. Então é assim que nasce essa carta, para tentar reorientar os cristãos, dizendo assim: olha, é Jesus, é só Jesus, nada mais do que Jesus. Então Paulo começa a carta dele aqui, apresentando quem ele é. Paulo, apóstolo, né? Apóstolo significa mensageiro, aquele que transmite a notícia, o enviado, né? Então Paulo, ele se apresenta como aquele que é enviado, mas ele acrescenta aqui nesses versos a sua vocação divina, como Deus o chamou. Então ele diz assim: olha, eu sou Paulo, o apóstolo, o mensageiro, o enviado, mas não da parte de homens, e sim da parte de Deus. Muitos estavam dizendo que Paulo estava desenvolvendo o seu ministério porque os apóstolos haviam o incumbido disso. Era na autoridade dos próprios apóstolos que Paulo estava anunciando o Evangelho. Mas Paulo quer deixar claro que o que ele faz não é porque um grupo de homens, por mais piedosos e tementes a Deus que esses homens sejam, que ele está fazendo o que está fazendo, mas sim que ele está cumprindo uma vocação divina, um chamado de Deus. Então, apóstolo, não da parte de homens, mas sim da parte de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, né? Foi por Jesus Cristo que eu fui chamado para poder anunciar o Evangelho. Essa noção e essa consciência de que ele está cumprindo uma determinação da parte de Deus. E eu queria focar um pouco nesse aspecto para trazer para a gente aqui também, tirando só da questão do apóstolo Paulo e do contexto histórico, mas trazendo para nós nos dias de hoje. A consciência que nós precisamos ter de que é Deus quem nos chamou para fazer o que nós fazemos. A consciência de que Deus tanto nos capacita, quanto nos envia para realizarmos o que temos que realizar. Essa consciência desse propósito de que estamos a serviço do Senhor e do seu reino é extremamente importante para a gente. É o que nos motiva, é o que deve nos motivar a fazer tudo quanto nós fazemos. Imagine você, todos aqui conhecem a história do apóstolo Paulo, né? Se não com muitos detalhes, pelo menos de uma maneira geral. Imagine você pregar o Evangelho e ser apedrejado. Você teria motivação para voltar no dia seguinte? Você teria? Você foi lá, falou do amor de Jesus para alguém, falou a respeito do pecado, da necessidade da graça, e a pessoa te tratou mal. Você já não pensa duas vezes para falar de novo? Pensa, não pensa? Se a pessoa te destratar, você já fala: já não falo mais não. Imagina se alguém dá uma tijolada na tua cabeça. Bloco de 8 furos. Você fala: não vou. Mas Paulo continuou pregando, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo expulso, as pessoas dizendo: você não volta mais aqui, levando ele para fora da cidade: olha, vou levar você para fora, mas aqui você não entra mais. Ele continuou pregando o Evangelho, ele continuou fazendo o que Deus o chamou para fazer. Por quê? Porque a consciência dele era de que ele estava fazendo algo que Deus lhe havia incumbido de fazer. Porque se não fosse essa consciência do chamado, Paulo não conseguiria permanecer perseverante na missão a qual Deus lhe deu. E nós também vivemos da mesma forma. Se o que nós fazemos não é uma consciência de que Deus tem nos capacitado, nos chamado e nos responsabilizado por algumas atividades, por algumas ações, a gente desanima também. Nós desanimaríamos. Nós não continuaríamos realizando o que nós temos que fazer. Isso em todos os aspectos. Porque a missão que Deus nos dá na proclamação do Evangelho é para viver o Evangelho. Então, enquanto nós desenvolvemos as nossas atividades, as nossas ações no cotidiano, nós estamos vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho.
pregar o Evangelho não é exclusivamente falar a respeito do plano da salvação. Isso faz parte, é necessário no anúncio do Evangelho. Mas a maneira como nós vivemos reflete também o Evangelho. A maneira como nós nos comportamos como membro de uma comunidade reflete o Evangelho. Como nós lidamos com a nossa família reflete o Evangelho. Como nós nos comportamos como pais reflete o Evangelho. Não é o nosso comportamento, não é a minha ação como pai que me traz salvação, porque o que me traz salvação é a consciência que o Espírito de Deus me deu, de que eu sou pecador e preciso de Cristo, mas através da ação do Espírito de Deus na minha vida, eu vivo o Evangelho. Deus me transforma, e essa é a consciência que nós precisamos ter. Senão, as nossas ações começam a ser ações desmotivadoras, nós não temos ânimo. Você já perdeu o ânimo? Você já chegou a perguntar para si mesmo, por que eu estou fazendo o que eu faço? Tem uma hora que dá umas crises, né? Você fala assim, será que estou no lugar certo? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que a vida é só isso? Tem hora que a gente fala assim, será que é só isso? Será que é acordar às 6 horas da manhã, passar o café, né? É fazer as mesmas atividades, é resolver os mesmos problemas, será que é só isso? Parece que em alguns momentos as pessoas vão perdendo o senso do propósito. E isso, quando acontece com alguém, é desmotivador, porque parece que as coisas perdem o seu sentido. E Paulo nos traz uma lição nesses primeiros versos, que a gente precisa estar sempre relembrando. Por quê? Porque o que nós fazemos é porque Deus nos chamou para fazer. Puxa o ar aí, assim. Você está respirando? Ufa. Graças a Deus. Se Deus não te chamou ainda para a glória, se você não foi promovido ainda, é que Deus está realizando o propósito dele na sua vida aqui na terra. Se você está respirando, Deus tem um propósito com você, e essa consciência nós precisamos ter, de viver de acordo com a vontade de Deus e cumprir o propósito dele. E como eu já falei, e eu gosto de repetir, em vários aspectos, né? Viver o Evangelho de Jesus é viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, se nós queremos, em alguns momentos, departamentalizar, né? Separar. Porque assim não tem vida religiosa, vida social, vida familiar, vida emocional. Por mais que a gente às vezes tente separar essas coisas, isso é um todo. Nós somos um ser integral. Então nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos. E Paulo tinha essa consciência de que Deus estava chamando. E eu queria que você tivesse essa consciência também. Que Deus chamou você, que Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser instrumento nas mãos dele no meio da sua família. Deus chamou você para ser instrumento dele na igreja, na comunidade cristã. Deus chamou você para ser instrumento dele no bairro que você mora, no meio dos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, seja ele na escola, na empresa, na indústria, aonde for, Deus colocou você aonde você está. Essa é a consciência vocacional. Eu fui enviado por Deus, né? Não estou aqui por acaso, estou aqui porque Deus me colocou. Você nasceu em Mojimirim porque Deus quis que você nascesse aqui. Deus usa a sua vida aqui porque Deus quer usar a sua vida aqui. E Paulo tinha essa consciência. É bonito isso na vida de Paulo, né? Eu fui chamado por Deus. É Deus quem me colocou com essa missão. Foi Deus que me deu essa responsabilidade. Foi Deus. E você tem essa consciência? Foi Deus. Foi Deus quem me deu os meus filhos. Né? Deus me deu os meus filhos. Herança do Senhor são os filhos. Quer dizer, é um presente de Deus para nós. E nós precisamos cuidar deles. É uma vocação. A gente precisa olhar tudo ao nosso redor com essa consciência da vocação, do chamado de Deus, né? Proclamando o Evangelho, o amor de Deus em Cristo Jesus, né? Porque foi por Cristo Jesus que nós fomos chamados. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Consciência vocacional. Deus nos chamou. E pensando de uma maneira coletiva, olha a missão que foi dada a nós como igreja, né, como povo de Deus. Nós precisamos ser porta-vozes do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus, do perdão de Jesus. Paulo, quando ele continua dizendo a respeito do seu chamado, no versículo de número 1 ainda,
ele fala que ele foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí então ele fala a respeito da pessoa de Jesus. Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Nós que fomos perdoados pelo Senhor, fomos incumbidos dessa responsabilidade de falar a respeito de Jesus às pessoas. O Evangelho é a notícia de que nós todos somos pecadores e carentes da graça de Deus. Todos nós somos falhos, todos nós pecamos, mas a morte e ressurreição de Jesus nos perdoou e nos deu nova vida. Nós somos pecadores, mas somos pecadores perdoados. Esse é o Evangelho, a consciência de que nós estávamos afastados de uma comunhão com Deus, mas que por amor de Deus, o próprio Pai, enviou o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados na cruz, para que nós pudéssemos ter comunhão plena com Ele. Por isso que Ele nos desarraiga, nos tira deste mundo perverso, né, que é o que está presente no versículo 4. Nos desarraigou, nos tirou pela raiz, né, desse mundo perverso. Nós agora vivemos para a glória de Deus. Nós fomos desarraigados. Eu estava pensando e refletindo aqui no nosso estudo para essa manhã, e eu comecei a pensar nessa frase do apóstolo Paulo na carta aqui, quando ele diz que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, né? Como que a gente pensa nessa ideia de estar desarraigado desse mundo perverso? Porque assim, a gente está no mundo perverso ainda, né? Não tem jeito, a gente está nesse mundo. Um mundo caído, um mundo marcado pelo pecado, não tem jeito. A gente está presente, a gente vê isso, certo? Toda vez que você vê alguém sofrendo, você vê as consequências de um mundo perverso, né? Pode ser que a pessoa esteja sofrendo por uma injustiça, pode ser por uma doença, a pessoa está com câncer. Então, quando a gente olha a realidade do mundo, a gente vê um sofrimento, a gente vê uma dor, a gente vê uma dificuldade. A gente está imerso nesse mundo, não tem jeito. A gente levanta e vê muitas coisas que pertencem ao mundo. Às vezes a gente pensa na questão do mundo em alguns aspectos específicos. Então vamos supor, às vezes tem gente que pensa, pensou no mundo, pensou nas festas do mundo, que tem festa no mundo, certo? Inclusive tem muitas festas onde há comportamentos destrutivos. Está chegando uma, né? Por exemplo, assim, que é destrutivo em todos os aspectos, destrutivo moralmente, fisicamente, né? Na depreciação do outro, no consumo de entorpecentes, no uso do corpo do outro como objeto. Nós temos a ideia de festas que são associadas à ideia de mundo, né? Assim, a gente pensa nisso, né? E é uma realidade, porque elas existem. Mas o mundo, o conceito de mundo que Paulo usa aqui, não se resume a essa questão das festas, das moralidades, da imoralidade, tão somente. Mas você pensa em mundo enquanto injustiça, enquanto indiferença também. A indiferença com o sofrimento do outro é um valor do mundo. Se o outro está passando fome e eu tenho que comer, cada um que se vire, isso aí é valor de mundo, certo? Se o outro sofreu uma injustiça, desde que não mexa comigo e com a minha família, é valor do mundo. O conceito de mundo, ele vai muito além do que tão somente algumas coisas que a gente consegue classificar dentro de uma ideia de diversão. Vai muito além. E Paulo está dizendo que o sacrifício de Jesus, que se entregou pelos nossos pecados, foi para nos desarraigar disso, ou seja, foi para que nós, mesmo estando neste mundo caído e pecador, nós possamos viver os valores do reino. É aqui que está o ato do nosso desmembramento desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas esses valores do mundo não podem ser os valores que nos traz satisfação, prazer e realização. Por mais que às vezes a gente se vê, às vezes, cometendo um equívoco como esse. Não é verdade? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu falei o que não devia falar. Eu fui injusto com o fulano. A gente faz isso, a gente é pecador.
nossa, eu exagerei aqui. Mas Paulo está dizendo que a nossa vida foi tirada deste mundo através do sacrifício de Jesus, no sentido não físico, porque nós estamos presentes, mas no aspecto de que isso tem sido, pelo Espírito de Deus, tirado do nosso coração. Os valores pelos quais nós vivemos são diferentes. Então ele está dizendo sobre esse desarraigamento, né, segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos, dia após dia, procurar viver os valores do reino no mundo que nós estamos inseridos. Como que nós podemos e como que nós devemos fazer isso? Sempre procurando viver de fato segundo a vontade de Deus, o princípio de Deus, segundo o Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho de Jesus é o que mostra que o mundo não tem poder sobre nós. É viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Em vez de pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. É difícil, não é não? É mais fácil você retribuir o mal com o mal, não é não? Não é mais fácil, né? Mas ter um coração transformado é viver o Evangelho de Jesus. É mais fácil perdoar ou cortar o vínculo? Se alguém te ofende, te machuca, o que é mais fácil? Toma nem aí com esse cidadão. É mais fácil, não é? Só que esse valor é do mundo ou é do reino? É difícil, né? Quando Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, a gente fala assim, será que Jesus não errou nas contas, não? Porque você fala assim, a primeira até que vai, né? A segunda, a terceira. É só a graça de Deus para tirar o mundo da gente. É só a graça de Deus para poder transformar o nosso coração. Por isso que é muito mais difícil, porque assim, é muito mais difícil para nós, seres humanos, né? Mas é o Espírito de Deus que vai trabalhando com a gente. Está chegando as festas. Aí você fala assim, mas não gosto de festa mesmo, né? Aí eu não vou na festa. Você fala assim, não, está chegando o feriado do carnaval, melhor coisa que tem, quer ficar em casa, de Netflix, descansando. Você é até bom, né? Você fala assim, está esperando um feriado prolongado. Mas os valores do reino vai muito além disso. Porque quando você está dentro de casa, às vezes vem aquele pensamento de alguém da sua família que te machucou. E você fala, nossa, eu preciso perdoar. Aí não adianta você assistir Netflix. Você tem que liberar perdão. Aí não adianta você só ficar em casa, entendeu? Até de casa o negócio está ali presente. Então você está vivendo com a perversidade do mundo presente, mas o teu coração precisa estar alinhado ao Evangelho de Jesus. E Paulo está dizendo que isso aconteceu conosco através do sacrifício de Jesus. Vivermos para a glória de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Quando Paulo cumprimenta a igreja aqui, versículo 3, vou retornar um versículo, ele fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Graça. O que é graça no cumprimento do apóstolo Paulo? Quando ele escreve a carta às igrejas da Galácia, e ele fala, olha, graça e paz é uma saudação muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. Várias delas têm essa expressão, graça e paz. Graça é a bondade de Deus manifesta em nós, mesmo sem nós a merecermos. Isso é graça. E louvado seja Deus, porque Deus é bondoso com a gente. Por mais que a gente falhe, por mais que a gente erre, por mais que a gente às vezes cometa equívocos e peque contra Deus, Ele sempre continua manifestando bondade e graça com a gente. Sempre jogando bênçãos na vida da gente, isso mesmo. Né? Deus é misericordioso demais com a gente. Pense da seguinte forma, nós somos impacientes com o erro dos outros, não somos? Eu tenho pedido a Deus para dar graça, porque assim, às vezes eu estou me sentindo mais impaciente do que antigamente. Porque antigamente você era mais paciencioso, mas vai chegando uma hora que parece que a gente vai ficar, o pavio vai ficar mais curto, né? Quem se identifica comigo aqui? Eu vou criar um ministério novo que é os impacientes anônimos.
Tem os alcoólatras anônimos, tem Oi, gente, meu nome é Alex. A gente vai ficando mais impaciente, né? Assim, a paciência vai se esgotando. É a idade? Aí, ó. E é incrível, porque assim, parece que quanto mais impaciente você fica, mais impaciente você se torna. Você chega no serviço, a pessoa vai te falar uma coisa, você já está impaciente. Você fala assim, não acredito que essa pessoa vai falar essa mesma coisa de novo. Né? Aí a pessoa vai lá e comete um erro no processo da empresa. E comete o mesmo erro, cometeu antes de ontem, A impaciência já vai, né, assim, o sangue vai fervendo. Você chega em casa, às vezes o filho ou a filha faz alguma coisa, você já está impaciente com o filho ou a filha, com o marido, com a esposa, com o colega, com o vizinho, com os irmãos da igreja. A impaciência ela vai tomando conta da gente, né? E a gente vai ficando cada vez mais impaciente. Ainda mais quando o processo do outro é repetitivo. Por isso que existe muita discussão em ambientes familiares ou ambientes profissionais. Por quê? Porque nós somos repetitivos. É difícil a mudança de um comportamento, de um hábito. Então, conforme você vai convivendo com pessoas que tenham outros hábitos, e a pessoa não muda e você quer que ela mude, isso vai te incomodando. Você vai ficando impaciente. E aí, algumas coisas que poderiam levar um tempo para você se irritar, você já se irrita imediatamente. É instantâneo. Isso quando você já não antecipa, né? Você fala assim, com certeza a pessoa vai fazer isso. Já fica irritado onde vai fazer. Né? Porque você já sabe que ela vai fazer. E ela faz. Né? Então a gente vai ficando irritado. E a gente vai perdendo a paciência. Imagine você, se Deus fosse assim conosco. Pensou se Deus fosse assim com a gente? Se Deus perdesse a sua paciência com a gente, de tanta vez que Ele falou para nós, que Ele mostrou para a gente continua. Povo cabeça dura. Né? Faz a mesma, os olhos faz a mesma coisa errada todo dia. É só de faz de conta, viu, Zóio? Se Deus fosse impaciente com a gente, como nós somos impacientes com as pessoas, mas a graça de Deus, esse cumprimento do apóstolo Paulo de graça, Paulo está dizendo assim, ó, que essa bondade de Deus, que nós não merecemos, que ela continue se manifestando sobre a sua vida. Deus é bondoso com a gente. Mesmo com os nossos erros repetitivos, Deus tem compaixão da gente, Deus tem misericórdia de nós. Deus é paciencioso com a gente. Porque tem coisa na vida da gente que leva décadas para a gente mudar, não leva não? Tem coisa que leva anos, entra ano, sai ano e a gente está do mesmo jeito. A esposa fala, mas você é teimoso demais. Você fala, não sou teimoso, você é teimoso, não sou teimoso, você é teimoso, não sou teimoso. Já mostra que não é teimoso, teimando, né? E a gente continua, mas Deus, Ele tem misericórdia. É a cara do Salvador, meu. Teimoso é quem teima com ele. Fica insistindo, né? Será que está assistindo nós, Salvador? Foi o Darcy que falou. E o duro que é assim mesmo, a gente continua, né? Porque às vezes nós não nos damos conta que nós estamos errados. É mais fácil para nós vermos o erro do outro do que o nosso erro. É difícil para a gente reconhecer quando nós estamos errados. Demanda tempo. E às vezes, até mesmo quando reconhecemos que estamos errados, ainda assim a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança de processo de reflexão é demorado. Você já se deu conta de que você repete ações que não são boas e você quer mudar, mas você não consegue? Você reconheceu, você fala assim, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui, mas quando você menos se dá conta, você está fazendo de novo. É um processo que é repetitivo. É difícil essa mudança, mas louvado seja Deus porque é possível. O Espírito de Deus vai moldando a gente. Mas enquanto nós estamos passando por esse processo, a graça de Deus continua se manifestando bondosamente para com a gente. E que nós possamos aprender com o nosso Senhor e ter mais bondade com os outros também, né? Quando você chegar em casa e o filho fizer a mesma coisa, você respira fundo e fala, Deus, dá graça. Que a tua bondade me ajude, meu Pai. Quando teu pai,
tua mãe, teu irmão, tiver algo que te incomode, que Deus possa trazer essa bondade sobre o seu coração, que nós sejamos mais pacientes, que nós consigamos vencer a impaciência. E ele cumprimenta também a igreja as igrejas, né, da Galácia com a paz. Versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz aqui fala a respeito desse estado de relação que nós temos com Deus. Paz é a comunhão que nós temos com o Senhor, que nos faz viver bem apesar das dificuldades. A paz, ela está além das circunstâncias externas, porque é fácil se fosse uma paz circunstancial. Está tudo bem, então estou em paz. Mas estar em paz com Deus quando as coisas não estão bem é algo que só a graça de Deus pode nos trazer, conforme o próprio apóstolo Paulo está colocando na sequência aqui, né? Viver em paz com Deus diante das dificuldades. Você já passou por momentos difíceis, de muita tensão? Pode ser profissional, pode ser relacional, momentos que a dificuldade mexeu com o seu emocional, mexeu com o seu interior, que você entrou em desespero. São difíceis momentos assim. E quando Paulo fala sobre essa paz, é uma paz que excede todo entendimento, excede a circunstância. Ter paz com Deus é mesmo quando tudo ao seu redor está em crise e você consegue descansar, você consegue confiar no Senhor. Eu lembro de uma ilustração que falou a respeito de um reino em que o rei decidiu fazer uma disputa entre alguns artistas do palácio, com um tema onde eles fariam um quadro, uma pintura. E o rei colocou como tema a paz. Ele falou assim: eu quero que vocês façam para mim um quadro sobre paz. E dois se aventuraram a tentar agradar o rei. E o rei chegou, olhou o primeiro quadro, e ele gostou muito do primeiro quadro, né? O primeiro quadro tinha um céu limpo, bonito, todo azul, nuvens brancas, um sol radiante, gaivotas voando no céu, o chão, o piso, uma grama verde, com flores, um jardim bem cuidado, uma casa agradável, uma redinha nas árvores, uma pessoa deitada na redinha. Aí ele olhou aquilo e falou assim: nossa, olha, me dá até paz só de ver, só descrever já estou sentindo paz, né? E aí o rei gostou muito, e o rei pegou o segundo quadro. Na hora que o rei pegou o segundo quadro, o rei queria matar o pintor. Falou que absurdo, como é que ele tem coragem de apresentar um quadro desse jeito? E o quadro do segundo pintor estava uma tempestade, nuvens escuras, densas, relâmpago caindo, uma chuva torrencial, uma chuva forte, um penhasco enorme. Naquele penhasco, no fundo do penhasco, um mar revolto, batendo para lá e para cá. O rei olhou aquilo e falou assim: como é que o pintor tem coragem de apresentar algo para mim assim, sobre paz? E queria decretar a morte do pintor. Aí falou assim: mas como eu sou muito benevolente, sou paciente, igual o povo lá de Mojimirim, vou dar uma chance para você explicar o quadro, né? Aí o pintor falou assim: não, rei, olha aqui no meio do penhasco, atentamente. Aí o rei olhou mais de perto. No meio do penhasco tinha um ninho, e naquele ninho havia um gavião protegendo a sua ninhada. Ele falou assim: rei, paz é você estar no seu lugar, cuidando dos seus, sabendo que a tempestade uma hora vai passar e que já já você vai estar em segurança. Foi a forma como aquele pintor conseguiu transmitir paz, ou seja, paz para ele é o conceito da consciência de que nós temos, de que estamos protegidos e guardados, mesmo que lá fora tenha uma tempestade. O negócio está de cabeça para o ar.
mas a gente confia que Deus está cuidando da gente. Isso é paz. Porque não tem jeito de viver sem problemas, certo? Você controla a tempestade? Você fala assim, não, esse ano, 2025, eu não vou ficar doente. Está amarrado, toda doença está amarrada. Você pode amarrar o que você quiser. Se a doença vier, não tem jeito, você vai ter que pedir a graça de Deus. Não, esse ano é o ano da prosperidade, vai sobrar dinheiro. Mas lamentavelmente pode faltar. Pode ser difícil. Até um mosquitinho, da dengue. Nós vivemos em paz em meio às lutas, e é isso que nós precisamos aprender, que viver em paz com Deus é ter um coração alinhado. E assim, que essa paz que excede o entendimento possa estar presente nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos e irmãs, nesses primeiros versos do apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, ele vai iniciar falando sobre isto, falando da sua vocação, que foi Deus quem o chamou. Ele vai falar sobre a graça e a paz que Deus derrama sobre a sua igreja, sobre o seu povo, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais delicados, e ao mesmo tempo ele vai mostrar que foi pelo sacrifício de Jesus que nós fomos desarraigados desse mundo perverso, e que assim a gente possa viver para a glória de Deus, sempre procurando viver de acordo com a vontade dEle, e sentindo essa paz então que excede todo entendimento sobre o nosso coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã de domingo. Obrigado por mais uma vez poder estar junto com os meus irmãos e irmãs aqui nessa escola dominical. Pedimos a Tua bênção sobre nós no decorrer dessa semana, nas atividades que realizaremos, sejam elas familiares, profissionais, eclesiásticas, que tudo, Pai, tudo, seja para a glória do Teu nome, ó Pai. Senhor eterno, obrigado, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, nos resgatou, e agora podemos viver para a glória do Seu santo nome. Guia-nos segundo a Sua vontade, e que tenhamos um domingo, ó Pai, de reflexão profunda e de comunhão íntima com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai.